Tá certo. Iniciei a gravação. Boa noite a todos, né, Com você, colegas. Daniela. Muito obrigada, professor. Eu trouxe só um guia aqui de leitura para me orientar, né, então eu vou compartilhar com vocês, mas na minha apresentação eu quis focar nas considerações lógicas sobre o comportamento humano, que é o tema, né, do contexto da pandemia, e trazer da paralisação à banalização, né? E o que seria isso? Já vou me explicar. A filosofia, para início de conversa, né? Como a pandemia se torna o interesse da filosofia? Na minha reflexão, né? Lógico, a filosofia, que estamos estudando, a própria existência, as relações com a natureza, realiza esse esforço por se debruçar sobre as mais variadas questões que se colocam para o homem no percurso da sua existência. Como propõe a Demirval Saviani, que é uma das bibliografias que a gente estudou, né? O que leva o homem a filosofar, a buscar essa atitude que é não natural, está relacionada à necessidade de resolver problemas. Mas ele salienta que esses problemas não são entendidos na sua aparência, mas na sua essência, que é a necessidade que se tem de compreendê-los. Então, para o autor, trata-se de uma necessidade que se impõe objetivamente e é assumida subjetivamente, o que leva a uma atitude filosófica fundamentalmente reflexiva. E como não poderia ser diferente, esse importante evento histórico na humanidade, que é a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, desperta o interesse de filósofos e de estudiosos de diferentes saberes, justamente por se instalar como um problema no curso da existência humana, que afeta toda a humanidade. Então, são várias as questões que perpassam a vivência de uma pandemia, de diversas ordens, e interessam várias disciplinas, e aqui a gente destaca as consequências impostas à sociedade e ao comportamento humano, que, sem dúvida, representa objeto de grande interesse filosófico dada a sua natureza. E, né, complementando de outras ciências humanas, né, das demais ciências humanas, por se tratar do homem e da sua experiência humana. Considerando os reflexos, então, sociais e subjetivos da pandemia, nós podemos incluir dúvidas suscitadas, incertezas geradas, angústias, medos vivenciados, solidão escancarada, a própria finitude exposta. Todos esses exercendo grande influência no comportamento humano, a ponto de, em níveis extremos, poderem paralisar e adoecer os sujeitos nesse processo. No extremo oposto, entretanto, identifica-se os sujeitos que aparentam não sofrer quaisquer influências dessas questões existenciais, mantendo suas vidas inabaladas, normalizadas, numa espécie de negacionismo da realidade. E ainda mais relevante, apontamos as atuações dos líderes políticos, religiosos, comunitários e até de comunidades médicas que se coadunam com a postura da negação da gravidade da realidade pandêmica, na tentativa de minorar seus efeitos e consequências para os indivíduos e sociedades, agravando seus potenciais efeitos sociais. Como aponta o professor, né, historiador Yuval Harari, a humanidade enfrenta uma crise aguda, não apenas por causa do coronavírus, mas também pela falta de confiança entre os seres humanos. Ele, nesse, né, texto, ele enfatiza os esforços políticos para provocar descrença na ciência, nas instituições e na cooperação internacional, deixando-nos, enquanto sociedade, sem líderes que efetivamente inspirem o combate à pandemia e a redução de seus efeitos potencialmente destrutivos. Desenvolvendo melhor esses apontamentos, trago à conversa a filósofa e psicanalista Yasmin Martins. Ao apontar que a humanidade se defronta com a própria finitude no contexto da atual pandemia, ela traz à discussão o filósofo Heidegger, no que ele expressa que somos os únicos seres com capacidade para refletir sobre a própria morte. E do lado, né, fazendo alusão a Freud, ao conhecimento de Freud, sinaliza que o luto, como parte do processo de reflexão e superação da morte,
No momento atual, ele esbarra em impedimentos de toda a ordem, seja pela necessidade de nos mantermos produtivos, seja pela não possibilidade de mantermos os devidos ritos culturais. Então, quando nos deparamos com a morte ou a iminência da morte, há uma tendência à melancolia, que é o prolongamento do luto não simbolizado que ela traz, que é o luto de forma traumática. E, além disso, ela pontua que o medo excessivo e a angústia, diante dessas incertezas, estão exacerbados na atualidade, originando clinicamente um aumento importante na apresentação de transtornos de ordem psíquica, psiquiátrica, como crise de ansiedade, síndrome do pânico, que trazem consigo as sensações de iminência da morte. Por sua vez, paralisam e desamparam os sujeitos. Por outro lado, essa mesma autora reconhece que outras atitudes são observadas também frequentemente, que são as em que o sujeito pretende uma normalidade, mantendo seus comportamentos usuais, individual e até coletivamente, relativizando algumas recomendações, como frequentar pequenas reuniões, bares, restaurantes, eventos comunitários, religiosos. Martins supõe, nesse caso, que tais comportamentos poderiam ser interpretados como uma tentativa de negação do atual estado das coisas. É um esforço de negação do real para se manter inteiro, né? Para preservar o ego, preservar o indivíduo. E concordamos, né, com a postulação da filósofa e psicanalista, porque dialoga com o entendimento de Freud sobre o sistema de defesa do ego, que ele realmente mobiliza recursos para a sua proteção quando se depara com uma ameaça à integração, né, que podem ser representados aqui como medo e angústia extremos. E, então, o indivíduo se utiliza de mecanismos para neutralizá-las. Nesse contexto, pela negação inconsciente, como se a pessoa não se desse conta conscientemente de que ela precisa entender a realidade e continuar a sua vida sem muitos danos psíquicos. No entanto, né, a gente aprofundando essa questão, há sujeitos que consciente e deliberadamente, como já foi colocado por vários dos colegas dos trabalhos anteriores, adotam comportamentos de forma a ignorar a gravidade ou mesmo a existência de uma situação sanitária extremamente alarmante, como se observa naqueles que se recusam a tomar todas as recomendações, né? Não tomam nenhuma recomendação e continuam promovendo, frequentando aglomerações, festas, eventos sociais, propagando notícias falsas, descredibilizando essas medidas e as medidas preventivas, inclusive as de vacinação, e até ridicularizando órgãos, instituições, cientistas, entre outros, apesar dessa realidade escancarada de aumento de incidência de contágio, complicações hospitalares, colapso na rede de atenção, casos fatais, numa verdadeira banalização da vida e da morte. Esses sujeitos, como propõe o filósofo Vladimir Safatli, justificam suas condutas pela defesa intransigente de suas liberdades, identificando tal liberdade como a que possuem dos próprios corpos, vistos como suas propriedades, e encontram base diretamente na ideologia neoliberal. Mas mesmo nessa ideologia, nesse sentido, o autor argumenta que o exercício da liberdade como propriedade deveria também estar submetido ao respeito ao risco do outro. Então, observamos que o sentido de individualidade por esses sujeitos é levado a um extremo, no qual não importa o outro, mas a minha própria satisfação de vontade, configurando-se num tipo de anomalia moral. E sobre isso, a gente traz também um texto base da disciplina da Maria Lúcia Aranha, que ela postula que a construção do ser moral se dá socialmente, conforme o desenvolvimento do indivíduo, e trazendo também à luz teóricos da psicopedagogia construtivista, explica que esse se dá na medida em que as crianças desenvolvem a atividade e ultrapassam o egocentrismo por meio da reciprocidade. Salienta que tal processo pressupõe a intersubjetividade, a relação entre as subjetividades. E, no entanto,
nossa organização atualmente, organização social, altamente competitiva e individualista, parece, na contemporaneidade, né, parece dificultar que alguns sujeitos alcancem um desenvolvimento moral mais alto ou mais nobre, com o exercício pleno da autonomia, e se mantêm estacionados no egocentrismo infantil, no qual os interesses deles e dos seus se mantêm acima dos outros a qualquer custo. E de forma mais complexa e gravosa, temos a atuação dos diferentes líderes, né, dessa mesma maneira, pois, além de agirem propulsados pelo individualismo, que já foi problematizado, fazem estimulando seus discípulos, seguidores, admiradores, operando uma verdadeira política de morte, na qual, mais do que se deixar morrer, pretende-se a aniquilação de determinados corpos. A banalização da vida e da morte por agentes políticos e lideranças no contexto da pandemia, especialmente ao não engajar medidas efetivas de combate à proliferação do vírus, nem garantir mecanismos e políticas eficientes de proteção social, claro que não se pode desamparar o sujeito numa situação em que ele tem que escolher entre a vida ou a subsistência, opera a denominada necropolítica cunhada pelo filósofo Mbembe, o nome, na qual, em nome dessa dita liberdade e de outros valores, principalmente os econômicos de grandes grupos, né, diga-se de passagem, pode-se decidir quem merece viver e quem não, sendo os últimos, particularmente, os grupos mais vulneráveis. Assim, com esse panorama em vista, a gente se pergunta, né, se há alguma estratégia possível, e aqui eu sinalizei que não há soluções definitivas, né, soluções fáceis para contornarmos essa crise que também é humanística, mas uma pista de um caminho possível nos é colocada quando nos perguntamos que sujeito produzimos, que sujeito somos, que sujeitos estamos formando em nossa sociedade. Nesse sentido, uma estratégia parece reatualizarmos a educação de forma que seja uma que se volte para a emancipação, como sugere a Aranha. Ou seja, forma um sujeito ético, autônomo, um cidadão ativo e uma pessoa sensível e criativa. Mas sabemos que a medida a longo prazo não realiza nenhum impacto nesse momento. E, para o momento, não vislumbramos, infelizmente, estratégias que darão conta de nos livrarmos das inúmeras consequências dessa crise pandêmica, especialmente, pois essas têm que ser tratadas no coletivo e os coletivos estão enfraquecidos. Por fim, de fato, não sabemos como sairemos dessa crise como indivíduos, sociedade, até mesmo humanidade, se inteiros, se partidos, se despedaçados, se apenas vestígios. Mas os desafios que se apresentam em sua urgência são que possamos recuperar os laços sociais de solidariedade, construir um sistema de amparo mútuo e de cooperação e resgatar a confiança entre os humanos e na ciência e nas instituições. E aí eu novamente deixo uma reflexão do historiador Harari, que diz que a batalha decisiva trava-se dentro da própria humanidade em relação à crise do coronavírus, né? Se essa epidemia resultar em maior desunião e maior desconfiança entre os humanos, o vírus terá aí sua grande vitória. E é uma coisa que a gente não sabe, né, que vai acontecer, uma coisa que está incerta ainda. Por fim, essas são as minhas referências, né, como os dois textos de disciplina da Maria Lúcia Aranha e Demerval Saviani, e os filósofos Achille Mbembe, Vladimir Safata e Yasmin Martins, historiador Yuval Noah Harari e Sigmund Freud. Muito obrigada.